Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o autor Denis Henrique, prontos para mais um Voar Literário. Bom, o livro de hoje é O Código da Vinci, de Dan Brown. Mais uma obra de Dan Brown aqui no canal. O Código da Vinci, olha aqui a folha de rosto dele, né? Com o próprio desenho do Da Vinci, né? Do pintor Da Vinci. Então vou ler aqui a sinopse para vocês. O Código da Vinci está muito acima do mero romance policial inteligente. É genial. Quem falou isso foi Nelson DeMille. Impossível parar de ler. Extraordinariamente talentoso. Fascinante e divertido. Uma proeza considerável. Quem falou foi o Washington Post. Bom, um assassinato dentro do Museu do Louvre, em Paris, traz à tona uma sinistra conspiração para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade secreta desde os tempos de Jesus Cristo. A vítima é o respeitado curador do museu, Jacques Saunier, um dos líderes dessa antiga fraternidade, o Priorado de Sião, que já teve como membros Leonardo da Vinci, Victor Hugo e Isaac Newton. Momentos antes de morrer, Saunier consegue deixar uma mensagem cifrada na cena do crime que apenas sua neta, a criptógrafa francesa Sophie Neveu, e Robert Landau, um famoso professor de simbologia de Harvard, podem desvendar. Não é para tanto que os dois vão fazer um casal romântico ali nesse livro, né? E várias aventuras para encontrar esses símbolos, né? Esses sinais. Os dois transformam-se em suspeitos e em detetives enquanto percorrem as ruas de Paris e de Londres, tentando decifrar um intrincado quebra-cabeça que pode revelar um segredo milenar que envolve a Igreja Católica. Então esse livro, mais uma vez não, na verdade o primeiro livro dessa série do Dan Brown, né? Porque antes de O Código da Vinci, Dan Brown tinha escrito esse livro aqui, ó, Fortaleza Digital, em 98. Ele escreveu também Ponto de Impacto, mais ou menos nessa época, 99, 2000, por aí. E aí sim ele escreveu o Código da Vinci, né? Aí em seguida ele escreveu o Anjos e Demônios, que foi mais ou menos 2004. Esse daqui foi uns 2001, 2002. Deixa eu ver o ano aqui certinho para vocês. Esse aqui é 2004. Então nessa época o Dan Brown já estava assim bastante famoso, né? Estava muito famoso, com bastante autoridade literária no mundo. Apenas alguns passos à frente das autoridades e do perigoso assassino, Sophie e Robert vão à procura de pistas ocultas nas obras de Da Vinci e se debruçam sobre alguns dos maiores mistérios da cultura ocidental, da natureza do sorriso, da Mona Lisa, ao significado do Santo Graal. Então ele pega símbolos assim, histórias, misticismos muito clássicos, né, marcados como Santo Graal, como o sorriso da Mona Lisa, essas lendas, né, toda essa simbologia, né, conceitos religiosos que ele gosta muito, historicidade. A mulher do escritor Dan Brown é a Blythe. A Blythe ela é uma grande artista plástica, ela é pintora, né, ela gosta muito de arte. Então ele sempre nos seus livros ele coloca alguma coisa remetendo à arte, né? Por exemplo, essa capa aqui do Código da Vinci ele colocou os olhos da Mona Lisa, né? Porque existe uma simbologia muito grande que os olhos da Mona Lisa estão olhando numa direção que tem uma certa pessoa ali no como quem pintou ela, né? Da história aí que muita gente quiseram muita gente quiseram apagar, né? Quiseram esconder. Mesclando com perfeição os ingredientes de uma envolvente história de suspense com informações sobre obras de arte, documentos e rituais secretos, Dan Brown consagrou-se como um dos autores mais brilhantes da atualidade. O Código da Vinci prende o leitor da primeira à última página.
A gente fala de um livro de 2004, né? Como se essa década dos anos 2000 fosse a década do Dan Brown, mas ele até hoje ele é muito consagrado, assim, ele vende muitos livros, né? Milhares de livros ou mais, e a fama dele é muito grande, né? Se ele não for o maior autor de suspense, assim, ele é um dos maiores até hoje. Então, vale a pena ler Dan Brown. Aqui na orelha tem um texto que fala assim: um código instigante oculto nas obras de Leonardo da Vinci. Uma corrida desesperada através de catedrais e castelos da Europa. Uma verdade espantosa escondida durante séculos e por fim desvendada. Em Paris, a trabalho, Robert Langdon, professor de simbologia de Harvard, recebe um telefonema urgente tarde da noite. O curador do Louvre foi encontrado assassinado dentro do museu com uma misteriosa mensagem cifrada ao lado do corpo. À medida que Langdon e uma talentosa criptógrafa francesa, Sophie Neveu, vão decifrando uma por uma as estranhas charadas que se apresentam, surpreendem-se ao descobrir pistas ocultas nas obras de Da Vinci, visíveis a todos, porém engenhosamente disfarçadas pelo pintor. Então, eles dizem que o pintor, né, Da Vinci, o pintor Da Vinci, ele, na obra, né, Mona Lisa, entre outras obras dele, ele deixou algumas pistas, assim, meio que secretas para anos, né, séculos depois, nos dias de hoje, as pessoas descobrirem sobre coisas que ele escondia por lá. Ali algum segredo, alguma coisa assim. A trama está armada quando Langdon se depara com um dado estarrecedor. O curador morto era ligado ao Priorado de Sião, uma sociedade secreta verdadeira que já teve como membros Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e Da Vinci, entre outros. Langdon percebe que estão no encalço de um espantoso segredo histórico que, ao longo dos séculos, se mostrou ao mesmo tempo esclarecedor e perigoso. Em uma corrida frenética através de Paris e Londres, Langdon e Sophie vêm-se medindo forças com um oponente poderoso e desconhecido, que parece prever cada um de seus passos. Então o livro ele tem uma diagramação incrível, ele conta com algumas imagens durante a leitura. Eu vou encontrar uma aqui. Então ele é cheio de palavras diferentes de outra diagramação, né? Outra fonte, códigos, né? Números. Que esse livro ele é repleto assim de códigos, né? Esses códigos são as caras do livro. Tem também alguns símbolos assim durante as páginas, né? Outras imagens assim, entre outras. Então, imagens assim de códigos, né? Ao menos que decifrem um complicado quebra-cabeça, os segredos do priorado e uma antiga verdade altamente perturbadora estarão perdidos para sempre. Rompendo com o padrão das histórias de suspenses tradicionais, o Código da Vinci é ao mesmo tempo dinâmico, inteligente e entremeado de detalhes e pesquisas notáveis. Das primeiras páginas à imprevisível conclusão, o celebrado autor Dan Brown revela-se um mestre do gênero, arrasador, uma perfeição, uma história de suspense estimulante e inteligente. Desde Harry Potter, nenhum autor deliciou tanto seus leitores, conduzindo-os através de uma sucessão de etapas como a narrativa de tirar o fôlego. Então essas foram as palavras do New York Times, um dos maiores jornais aí de todo o mundo. O novo mestre do suspense inteligente, uma aventura empolgante e instigante. People Magazine, que disse. Então, Dan Brown, para quem não sabe, é o autor do Anjos e Demônios, futuro lançamento da editora Sextante, né? Futuro porque esse livro é de 2004, né? Digital Fortress Deception Point. Então ele tem o Digital Fortress, que é Fortaleza Digital, que é esse aqui, e Deception Point, que seria o ponto de impacto, esse daqui. Esse daqui já tem já tem resumo no canal. Esse daqui eu ainda não li, mas em breve já vai sair.
E o Anjos e Demônios, né, saiu depois desse, mas já tem vídeo no canal também. No início de 2004, todos os seus 4 livros, que é esses 4 que estão comigo aqui, estiveram ao mesmo tempo na lista de mais vendidos do New York Times. Dan é casado com a pintora e historiadora de arte Blythe e colabora para as pesquisas de seus livros. Ele mora em New England, nos Estados Unidos. Então esse é um pouco da história do Código da Vinci, todos aqueles mistérios, enigmas que levam ao suspense inteligente, né, aquele suspense psicológico, né, intelectual, a níveis estratosféricos, né, fazendo o Dan Brown ser assim reconhecido como um brilhante escritor de suspense aí ao redor do planeta. Essas foram as minhas observações sobre o livro. Se alguém tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até mais.